Assunto não falta no Brasil para a gente conversar. Mas a propósito da volta da energia elétrica no estado do Amapá, depois de 22 dias, 22 dias, é inacreditável imaginar que não existe alguém capaz de dar uma ordem para resolver um problema desse em 12 horas. 12 dias. 22 dias. Se isso fosse um fato isolado, a gente diria, olha, a gente teve um problema. Veja só, a gente monta uma licitação para fazer uma rodovia, ela começa no prazo combinado, né? Os prazos de licenciamento ambiental saem na hora, a obra começa como combinado, dentro do prazo, dentro do preço combinado, obras previstas para serem concluídas em 6 anos são concluídas em 6 anos, às vezes 6 anos em um dia, né? Mas a nossa realidade é algo absurdo, né? Vamos ver só como a gente erra de balde nesse campo e acerta a conta-gotas. Pega a BR-163, rodovia essencial para o escoamento de produção, de grãos. A BR-163 ela foi iniciada nos anos 70. Nos anos 70. E agora, no início do ano, foi concluída a pavimentação, mas não terminou, dos últimos 65 quilômetros. 65 quilômetros. Levou 2 anos para fazer esses 65 quilômetros. Aí a gente pavimentou os 65 quilômetros. Bom, 65 quilômetros em 2 anos. Vamos considerar que foi em 1 ano, vai? Senão vai ficar tão complicado. O Brasil tem 1.700.000 quilômetros de rodovia, dos quais 200.000 são pavimentados. Então tem 1,5 milhão de quilômetros não pavimentados. Ao ritmo de 65 quilômetros por ano, a gente levaria 23 mil anos para pavimentar o Brasil. Interessante isso, né? Começaria na pré-história e terminaria agora. É um negócio assim, absurdo. Absurdo. Bom, vamos pegar um outro caso para mostrar e entender, não para aceitar, mas para entender a nossa incapacidade de administrar um país. Se o Brasil fosse uma ilhota dessas da América Central, 65 quilômetros, o presidente iria à inauguração e diria: nosotros aumentamos em 30% a malha rodoviária de nosso país. Mas não é o caso, né? 65 quilômetros e 1,5 milhão de quilômetros que faltam pavimentar. Aí você pega uma ferrovia, que é a coisa mais importante que a gente tem que trabalhar. Porque você olha a estrutura e a capacidade de transporte de uma ferrovia. Primeiro que o custo de transporte de grãos ou minério de ferro de uma ferrovia é muito menor do que de rodovia. Então você tem milhares, e eu estou mostrando esse mapa atrás de mim, quem está vendo pelas redes sociais, quem nos acompanha pelas redes sociais, vê que atrás de mim tem um mapa. Esse mapa é um mapa da ferrovia que integra o oeste e leste, né? FIOL. Uhum. Ela sai de Ilhéus, vai bater em Figueirópolis, no Tocantins. Essa ferrovia foi programada, foi pensada em 2011. A primeira data de inauguração para um dos trechos era 2014. Nós estamos em 2020, nenhum trecho foi inaugurado, nada. E no ano que vem, devem licitar o primeiro trecho de 500 quilômetros. 10 anos depois deve sair o início da licitação para daí então fazer os investimentos e ela começar a operar. 10 anos depois do início. 10 anos. Então, quem mora no Amapá agora deve estar falando: poxa vida, que legal, né? O Eduardo está me tranquilizando. A gente está só há 22 dias sem energia elétrica. 10 anos. Bom, 10 anos para iniciar. O que não iniciou, tá? Quer dizer, se tudo der certo, em 10 anos, contados de 2011, a gente inicia a licitação para o primeiro trecho da ferrovia FIOL. Ferrovia de 1.500 quilômetros. O primeiro trecho tem menos de 1/3 disso. Bom, essa ferrovia ficou o último ano inteiro
no Tribunal de Contas da União. 1 ano no Tribunal de Contas da União. 1 ano! 1 ano! Para tirar as dúvidas, e mais dúvidas, e mais dúvidas. Aí você vai dizer, bom, foi problema do TCU. Também, claro que é problema do TCU, é uma palhaçada 1 ano. Aí o ministro pede informações para o governo, primeira safra de pedido de informações, levou 1 mês para o governo responder. Aí as respostas geraram dúvidas adicionais que foram solicitadas. E o governo levou o quê? 2 meses para responder. Então, desse ano, pelo menos 3 meses, era o Tribunal de Contas da União aguardando o governo federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, enfim, responderem as dúvidas. O ritmo dos burocratas de Brasília, o ritmo dos burocratas, Tribunal de Contas da União, Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, é esse. Não é o ritmo do brasileiro, é o ritmo do burocrata de Brasília. É o ritmo daquele camarada que não quer tomar um processo. Então ele anda em passo de cágado. E ele faz exatamente isso pelo caminho. E vai deixando o Brasil a ser construído. Então, quando a gente olha e vê as grandes transformações que o Brasil precisa, né? A gente fala de reforma tributária, fala de reforma administrativa, vai falando de reformas e reformas, necessidade de privatizar, necessidade de vender ativos do Estado. A gente não consegue terminar uma rodovia que começou nos anos 70 e não acabou ainda. Mas os últimos 65 quilômetros foram pavimentados 50 anos depois. 50 anos depois. Vê se tem cabimento. E a ferrovia, concebida em 2011, só em 2021 é que irá para a licitação. Nesse ritmo, gente, o Brasil não sai do atoleiro de jeito nenhum. O governo federal reservou para esse ano, nesta ferrovia que eu me referi, 100 milhões de reais. Uma ferrovia que, para começar a operar, precisa de 3.300. Então, seriam necessários 33 anos de investimento ao ritmo de 100 milhões para a gente conseguir começar a operar essa tal ferrovia. E eu estou falando de uma ferrovia. O custo de produção de logística, de transporte, seria derrubado, porque um caminhão consome 13 vezes mais energia do que um trem para transportar 1 tonelada de soja. Vocês já imaginaram? Todos os dias saem mais de 2.000 caminhões levando cada qual 4 toneladas de soja, 2.000 caminhões para poder suprir a ausência dessa ferrovia. Quer dizer, como é que um país, a um custo de transporte desse, a um custo de logística desse, ainda assim consegue ser competitivo, joga dinheiro fora desse jeito? Nós somos realmente muito ricos. A gente está jogando dinheiro fora, jogando dinheiro fora. É assim que a gente está construindo um país. Então a gente não tem a capacidade de administrar essas coisas. São projetos de aeroportos que não saem do papel, vão se acumulando, né? Se você pegar os anúncios do ministro Tarcísio, uau, de novo. A gente tem os anúncios do ministro Paulo Guedes, uau. Os anúncios do ministro Tarcísio, uau. Agora, o Brasil que os dois conseguem tirar do papel é um Brasil, olha, modestíssimo. O ministro Tarcísio, ao contrário do ministro Paulo Guedes, que vive no mundo da lua, igual aquele outro ministro que realmente era lunático porque é astronauta, ele é um trabalhador incansável, ele trabalha dia e noite, mas ele não vence a burocracia. Então os aeroportos vão andando com dificuldade, as rodovias vão andando com dificuldade, as ferrovias, a exemplo dessa que eu dei, vão andando com dificuldade, hidrovias vão andando com dificuldade, e a gente continua a manter o nosso custo de produção nas alturas, punindo o agronegócio, punindo o brasileiro. Se e quando essa ferrovia sair do papel, nós vamos ver empregos sendo gerados na Bahia, nós vamos ter na Bahia um aumento muito importante de arrecadação tributária, um aumento do produto interno bruto do Estado. Isso chama-se riqueza, produção de riqueza. Produção de riqueza que volta na forma de investimento de saúde, de educação, de segurança e de infraestrutura. Só que nada disso acontece. E os baianos amargam um prejuízo fruto desse andamento
lento por parte do governo, deste governo, do governo anterior, do outro governo, desde 2011 que nós estamos nessa toada patética. Nós somos patéticos nesse campo, a gente não consegue avançar. Então não adianta os discursos bonitos do presidente, do ministro A, do ministro B, do ministro C, não importa, o fato é, a gente não avança. Então eu quis pegar um exemplo, lembrando dos 22 dias do Amapá, dos 22 dias do Amapá, dos 50 anos da 163, dos 10 anos da FIOL, e assim o Brasil vai indo, brincando com o nosso futuro, mantendo a gente no passado. Oi, Neg, Débora, ouvinte da Band News FM, já que estamos falando sobre caminhos, a gente vai falar agora sobre rodovias brasileiras que ainda não têm sinalização adequada, segundo um estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte. De Belo Horizonte, a Gabriele Álvares fala sobre esse recorte de um problema antigo também. Quase metade das rodovias federais brasileiras ainda não tem sinalização adequada. É o que aponta um estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte, divulgado nesta terça-feira. Segundo o levantamento, cerca de 40% das placas e marcações nas estradas de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes necessitam de melhorias. Apesar dos dados, entre 2013 e 2019, houve uma alta na percepção positiva, passando de 39 para 57 o percentual de motoristas que avaliaram a sinalização de forma boa ou ótima. A gente aproveitou para puxar esse assunto mais para cá, Eneg, porque já que você estava comentando sobre estrutura, mesmo onde melhoramos, ainda estamos devendo bastante aqui no Brasil, né? Não há a menor dúvida. De novo, né? A gente erra em baldes, acerta em conta-gotas. E o problema é esse, como é que a gente consegue, colhendo gotas na forma de conta-gotas, encher pelo menos um balde? Essa é a velocidade. É uma incompetência, uma incapacidade de lidar de forma madura com o progresso que é do que a gente precisa para fazer frente às necessidades do país.